Pessoal, está mais do que provado que o Irã não tem capacidade de sustentar esta guerra e que nesse preciso momento eles já se renderam. Mas ainda assim tem uma coisa que está a deixar então assim com uma pequena dúvida. Mas se o líder deste mesmo regime já caiu, por que então que eles continuam assim fazer estes ataques coordenados? Sendo que estamos numa fase em que o Irã nesse preciso momento já não tem mais capacidade militar nem capacidade bélica para conseguir então assim confrontar os Estados Unidos. Mas o que é que está na base de tudo isso? Até o presente momento, o Irã continua a atacar as bases militares dos Estados Unidos nos países aliados. E não só. Começar a fazer aqueles ataques, muitas das vezes, grande parte desses países próximos do Irã são aliados do Irã. Mas assim, o Irã está a atacar esses mesmos aliados. Mas o que é que está na base de tudo isso? Eu vou te explicar aqui com uma riqueza de detalhe. Então curte, comenta, compartilha, se inscreva neste canal. Bem, primeiro nós temos que entender que quando se trata de técnica de guerra, às vezes quando você já não sabe como conseguir se desdobrar diante de um ataque massivo do inimigo, o que tem que se fazer é o quê? É normalmente jogar todas as cartas na mesa. Só para nós termos alguma pequena ideia, na guerra de 12 dias que Israel fez lá no Irã, com a ajuda também dos Estados Unidos, o que aconteceu? Depois que os iranianos atacaram a base militar dos Estados Unidos no Catar, os americanos frouxaram o apoio que estavam a dar aos israelitas, né? Razão pela qual que fez com que eles recuassem e não continuassem a fazer o ataque. Então estava mais do que claro de que se ele fizesse um ataque no seu aliado, pressionaria, né? Isso fazia com que os aliados dos Estados Unidos pressionariam Washington a fim de que ele pudesse então assim recuar dos seus ataques. E o que está a acontecer não é diferente do que aconteceu na guerra de 12 dias contra Israel. O que nós estamos a ver agora? Nesse preciso momento, o Irã sabe que não tem mais nada a perder, então está a jogar todas as cartas. Então, ele está a atacar vários aliados de uma só vez, porque se nós analisarmos no começo da guerra, ele estava apenas a atacar um aliado, mas agora começou a atacar todos os aliados dos americanos que estão no Golfo Pérsico. Só para você ter uma ideia, esses países do Oriente Médio, grande parte deles estão a construir uma narrativa muito boa, a fim de que possa atrair bons turistas. Países como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, todos esses países aí estão a construir, né, uma narrativa muito, mas muito tranquila. Razão pela qual eles ganham muito dinheiro com o turismo. E uma guerra desta natureza basicamente só lhes enfraquece e coloca-se um ponto de interrogação com bases turistas se vão mesmo nestes países ou não, né? Porque a segurança neste preciso momento está ameaçada. A razão pela qual que deixa também preocupado os países que estão a sofrer este ataque. Então, o Irã já sabe desse pequeno detalhe, já sabe da fragilidade que tem esses países que estão basicamente aliados dos americanos e também de Israel. Então, ele já sabe que fazendo um ataque massivo nesses países, eles vão fazer pressão para Washington a fim de que ele pudesse então assim recuar. Mas o que nós estamos a ver aqui é o quê? É que acredito que Donald Trump já entendeu essa jogada dos iranianos, razão pela qual ele não está a recuar, E nós acreditamos que dentro de mais alguns dias, nós vamos ver que vai ter um ataque massivo, porque Donald Trump já descartou essa possibilidade de mandar soldados em terra. Porque hoje em dia a guerra não tem mais muita necessidade de mandar soldados em terra. Soldados em terra é mais quando já está praticamente esgotado todos os recursos bélicos, né? Todos caças, vamos supor, tipo, todos caças já foram abatidos e a última solução seria então assim mandar tropas em terras. Porque se tem possibilidade de mandar um caça, de mandar um drone, de mandar um míssil, então fazem isso da melhor maneira possível e assim funcionaria muito bem. Então o que nós estamos a ver aqui, né? O regime caiu, mas até o presente momento o exército, o regime iraniano continua a mandar então assim as suas bombas. Então a possibilidade que se faz aqui é essa, querem fazer a mesma pressão que fizeram nos americanos na guerra, né, de 12 dias que Israel enfrentou com os iranianos. Ainda também uma outra situação que deixa bem aqui preocupante tem a ver também com os objetivos de Donald Trump com base ao Irã. Nós sabemos que o Donald Trump, desde o primeiro mandato, ele não gostou sempre de se colocar numa guerra que demoraria muito tempo. Ele gostou de fazer operações rápidas e tudo mais, porque isso requer também muita logística e é muito dinheiro que é gasto. Só para nós termos uma ideia, quando os americanos, né, conseguiram resgatar, então, retirar Nicolás Maduro do poder e lhe trazer até Washington, o que aconteceu? Foi algo que as pessoas falaram fogo, foi algo muito, mas muito rápido. Mas temos que entender que antes desta operação, eles já estavam a colocar muitos porta-aviões lá no Mar do Caribe, a fim de que pudessem fazer então a guarda daquele local e criar um bom plano estratégico para atacar
e capturarem Nicolás Maduro. Só que pensaram que com o Irã seria da mesma forma, né? Só que o Irã não. O Irã, eles têm um pensamento, ou seja, né, tem crenças mais firmes no que diz respeito, né, à sua soberania. E não só também, o Irã vem recebendo algum financiamento, né, de material bélico da China, da Rússia, apesar embora são materiais de quinta geração, materiais que são lá muito arcaico, não são materiais de última geração, mas ainda assim eles conseguem, a partir desses seus drones, que a produção é muito barata e tudo mais, eles conseguem então assim atacar os americanos e fazer um contra-ataque. Está sendo muito, mas muito dispendioso para os americanos. Só para ter uma ideia, conforme fiz menção no vídeo passado, os Estados Unidos estão a gastar diariamente 4 bilhões de dólares. Algo muito, mas muito pesado para os cofres americanos. Então, ainda também uma outra situação que está a circular é que Israel tende então assim fazer uma aliança, ou seja, né, já está havendo negociações com os curdos iranianos, né? Primeiro temos que entender quem são os curdos iranianos. No vídeo passado eu fiz uma menção sobre o grupo islâmico, está dividido em duas partes, né? O xiita e o sunita. Os xiitas são os mais radicais, os sunitas são os mais moderados, né? São gente boa, pode ser um bom vizinho, não são aqueles os radicais. Então são esses que estão praticamente na fronteira e que Israel tenciona negociar com eles a fim de que pudessem fazer uma resolução da guerra. Ou seja, em outras palavras, o que eles querem é que os curdos iranianos ascendam ao poder, e se ascenderem ao poder vai ter assim uma boa governação e não vai representar ameaça para os americanos e também para os israelitas. Só que os curdos iranianos são aquelas pessoas que sofrem muita repressão por parte de Teherã, por parte do regime dos Ayatollah. Razão pela qual eles se colocam muito, ou seja, né? Eles se excluem basicamente de muitas atividades que estão relacionadas ao regime. Mas numa fase como essa, onde estão havendo muitos ataques, os curdos iranianos são basicamente as pessoas que seriam favoráveis para haver uma negociação. Segundo Netanyahu, segundo também o Donald Trump, né? Seria uma boa conversação. E também Trump achou inaceitável colocar o filho do Ali Khamenei como sendo o presidente, né? Ou seja, né, o novo líder supremo do Irã. Então, uma situação que de certa forma deixa assim as pessoas também a se questionar, né? Porque até o presente momento o Trump ainda não mostrou objetivos claros sobre o envolvimento nesta guerra, né? Porque eu acredito que é mais o Israel que está a arrastar os americanos nesta mesma guerra. Então vamos ver nos últimos dias, já estamos praticamente no 8º dia desta mesma escalada, e até o presente momento que nós estamos a ver aqui é que o Irã não mostrou ainda indício de alguém que quer se render. Isso sem contar também que há pressões que está sobre Donald Trump a respeito dessa guerra, né? Uns até aconselham de que não, convém que ele saia como vitorioso, né? Saindo nesse momento como vitorioso, ou então saindo mancando. Mas eu duvido que os americanos saiam mancando, porque os americanos têm muito poder bélico, se comparado com o Irã. Mas o que deixa assim, ou seja, né? Num pequeno tropeço, tem a ver com os locais estratégicos em que os americanos vão fazer os ataques. O Irã não está interessado em saber se vai lançar o seu míssil num aeroporto, numa escola, em locais públicos. Já os americanos e os israelitas, quando fazem esses determinados ataques, normalmente eles fazem de forma assim coordenada e direcionada, né? Sabe que era uma base militar, vão fazer então estes devidos ataques, né? Então isso pesa muito nos americanos, para fazer um pequeno ataque, então tem que sempre ver se tem civis e tudo mais. Então de certa forma também pesa muito e também custa muito para os cofres americanos. Então essa aqui é basicamente as informações que nós temos para compartilhar com vocês hoje. Então vamos aguardar, né? Já estamos praticamente no 8º dia, uma semana já é um dia, e nós estamos a ver que o conflito ainda, até o presente momento ainda continua. E Irã continua a atacar os aliados dos americanos que estão no Golfo Pérsico, né? Vale também que recordar que os iranianos falaram aos americanos, deram uma nota oficial aos americanos de que querem ver se a marinha americana vai conseguir, né, fretar um petroleiro americano no Estreito de Hormuz. Então, essa aqui é a informação, porque no primeiro vídeo aqui do canal eu fiz menção dizendo que o Donald Trump estava a ver qual é a possibilidade de mandar a marinha americana fretar os petroleiros americanos para fazerem aquela passagem no Estreito de Hormuz. Então, essa aqui é a informação que eu quero compartilhar convosco hoje, né? Então, só para não esquecer aqui, o Donald Trump até o presente momento uma visão assim clara sobre o envolvimento dele da guerra ainda não está assim tão palpável conforme, né, poderia ser com a Venezuela, porque nesse momento, né, o objetivo de fazer esse ataque tem a ver com o enriquecimento de urânio, né, porque eles ameaçaram que tem muita quantidade de urânio. Em uma entrevista, um dos representantes nesse preciso momento disse que eles teriam 460 quilos de urânio enriquecido a 20%.
Então, uma situação que deixou também os americanos preocupantes. Isso sem contar que Israel também tem essa preocupação por conta de que né, o Irã, por estar próximo dele, então uma grande probabilidade deles fazerem, então assim, um ataque massivo a Israel, sendo que é próximo, né, um míssil muito rapidamente chega, então, em Israel. Então vamos aguardar nos últimos dias qual vai ser as outras informações que nós vamos escolher aqui, né? E estou já preparando aqui um vídeo para vocês para fazer um contrapeso sobre os poderios militares desses países que são classificados como potência, para nós vermos se o envolvimento na guerra, ou seja, a China entrando ou a Rússia entrando, qual vai pesar mais na balança. Se os americanos vão recuar, ou então assim, se a Rússia vai recuar. Mas duvido muito que os americanos recuem, porque é a maior potência bélica do mundo. Então, se você curtiu desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva nesse canal. Um forte abraço, estamos juntos, valeu!